Olá pessoal, bom dia. Aline aqui de novo com vocês. Vamos continuar lendo o Evangelho de Lucas. Hoje eu vou ler o capítulo 15. Deveria estar no 16, mas estou no 15. E hoje tem três parábolas aqui: da ovelha perdida, da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, né? Que são três parábolas bastante conhecidas. E eu peço a Deus que Ele nos ilumine, que Ele nos traga mais, que Ele revele mais maneiras em que essas parábolas podem tocar o nosso coração e ensinar alguma coisa e transformar a nossa vida, se tornar também uma coisa prática, né? Essas três parábolas, elas nos mostram, assim, como Deus realmente ele vai fazer de tudo para recuperar uma pessoa, para trazer de volta essa pessoa ao seu amor, né? Muitas pessoas vão rejeitar, mas muitas pessoas também vão aceitar, podem aceitar, né? E não é o nosso papel, assim, converter a pessoa, né? Mas sim falar e dar um testemunho como isso, né? Lembra do Sal, no capítulo de ontem, assim, dar um testemunho, assim, né? Sobre como Deus tocou a nossa vida, como Deus foi me buscar, onde Ele me encontrou, da onde que Ele me tirou, né? Como foi isso na vida de vocês, né? Deus me tirou do meu país, do meu próprio país, né? Me tirou de lá através de uma oportunidade de estudos, né? De fazer a minha cidadania italiana. E me trouxe até onde eu encontrei o meu marido, né? E o meu marido é queniano. Então, assim, qual é a chance, né? De uma sul-americana, né? Encontrar um africano, que são continentes completamente afastados, né? De nos encontrarmos num outro país, né? Nós nos conhecemos na Itália. Quais as chances disso acontecer? E não só, assim, de estar culturas diferentes, histórias diferentes, né? E estarmos juntos já há 14 anos, né? E então, assim, para nós isso é uma coisa que foi a mão de Deus, né, que tinha esse plano, e daí entender porque tudo que não deu certo antes, né? Deus vai buscar a gente e coloca tudo no seu lugar. Tudo e todas as pessoas que estão abertas a recebê-lo, né? Que estão aceitando o segundo convite. Lembra da parábola da grande festa que a gente leu ontem? O primeiro convite os fariseus aceitaram, né, de ser um povo escolhido por Deus, né, lá na lei de Moisés. Então eles aceitaram o primeiro convite, né. E o segundo convite, quando geralmente era anunciado que o evento, a festa estava pronta, eles rejeitaram Jesus, né. Então eles não aceitaram, não aceitam. A gente vê aqui de novo no início desse capítulo, a gente vai ver que eles não aceitam o segundo convite de Deus para participar do seu reino, do seu banquete, né? Vocês podem ver a explicação melhor disso, assim, no capítulo 14, tá? Como era a cultura daquela época, essa questão dos convites. Então, que Deus nos abençoe, esteja conosco, e onde dois ou mais estiverem reunidos, que Jesus estará conosco, mesmo que seja na casa de vocês aí, mas enquanto a gente estiver assistindo, se acompanhando, que Jesus esteja conosco, né? Nos ensinando, nos mostrando, tá bom? É no nome dele que sempre orar no nome dele. Ele intercederá a Deus por nós. Então vamos lá, no capítulo 15. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou essa parábola. Se alguém de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver muita alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Né? Essas 99 pessoas boas que não precisam se arrepender, Jesus está sendo irônico, porque a verdade é que todos nós precisamos. Desde que Adão pecou, nós estamos destituídos da graça de Deus, estamos afastados da sua presença.
né? Então todos precisam se arrepender. Não tem nenhum bom, que essas pessoas, 99 pessoas boas, o que ele tá querendo dizer, as pessoas que se acham boas, né? Pessoas que se acham boas. E os fariseus se achavam bons e não achavam que eles tinham que se arrepender de nada. Eles eram os que mantinham tudo direitinho, não se misturavam com pessoas que os deixariam impuros, né? Caso acontecesse alguma coisa que eles se tornassem impuros, eles iam lá se lavar, mostrar para todo mundo que eles estavam se lavando, né? E fazer disso, assim, uma exibição, assim, né? E Jesus não veio para mostrar que isso, assim, é uma falsidade, né? É uma hipocrisia, assim. Ele foi ajudar, ele botava a mão na cabeça de leproso, ele tocava pessoas doentes para curar, ele ia compartilhar refeições com pessoas que eram pecadoras e tudo, né? Que eles estavam falando, as pessoas de má fama, ele se mistura com eles para tomar refeições e tudo. Jesus ia mesmo, né? Ele não disse lá no capítulo 5, também no versículo 31 e 32, né? Que ele veio para as pessoas doentes. Quem tá são, quem acha que tá são, quem acha que tá bom, ele não veio para essas pessoas. Essas pessoas vão continuar com seu orgulho e achando que são boas, que não precisam se arrepender, né? E o valor de, assim, mostrando o nosso valor para Deus, né? Como nós somos preciosos, assim, deixar 99 ovelhas, eu vou lá catar só uma. Ele vai, ele vai, né? Porque olha lá no Salmo 139, nós fomos feitos de maneira admirável, de maneira maravilhosa, né? Quando fala no temor de Deus ali, né? Temor no sentido de reverência, né? No inglês fica mais claro isso. Eu peguei uma tradução, traduzindo no Google, tá? Eu te louvo porque fui, Salmo 139, versículo 14, se não me engano. Acho que sim. Eu te louvo porque fui feito de modo admirável e maravilhoso. As tuas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. Nós somos obras de Deus? Somos. Então nós somos maravilhosos? Somos. É assim que Deus nos enxerga, que Deus nos coloca nesse mundo, né? E de nos relembrarmos, né? Aqui diz que os anjos vão se alegrar se um pecador se arrepender, né? Da nossa conduta, assim, na igreja, até nas nossas orações, assim, quando nós estivermos orando pela conversão de alguém, ou que alguma pessoa se aproxime da igreja, né? Que se afastou do rebanho como essa ovelhinha, né? Para orar e enxergar essa pessoa com os olhos de Deus, porque eles também foram criados por Ele. Então, se para Deus eles são preciosos, tem que ser para mim também. O que alegra o coração de Deus? Né? Um pecador que se arrepende traz mais alegria do que 99 que não precisam se arrepender. Né? Então, buscar em Deus e pedir que Ele nos ajude a nos alegrarmos com as mesmas coisas que Ele se alegra, a rejeitar as mesmas coisas que Ele rejeita, né? Quando a gente aceita convenções do mundo, né, formas de viver, assim, a gente dá né, se compromete um pouco, diz, não, mas isso talvez não tenha tanto problema, não sei o que, né, ver o que a Bíblia diz sobre isso, né, isso me conformar com o mundo. Paulo nos chama, não se conforme com as coisas desse mundo, mas tenha uma mente transformada, né. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, né, do versículo 11 em diante, até o 17, ele vai falar sobre a conduta dos cristãos, né? E no 11, queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda, né? Nós somos exilados aqui. Até a vinda de Jesus, nós somos exilados aqui, né? Mas qual é o nosso parâmetro, assim, eu não vou me conformar com esse mundo, né? Como Pedro diz ali, nós somos estrangeiros, mas eu não vou deixar de atuar, de agir, de ter no meu coração
o amor que esse pastor teve, de foi lá buscar uma ovelhinha, né? O amor de Jesus, que não se preocupava em se tornar impuro ou nada disso, e até ele vai dizer também num outro capítulo, em Marcos, tá? Marcos, no capítulo 7. No capítulo 7, ele fala do versículo 20. Ele tá falando, na verdade, do 14 ao 23, sobre as coisas, o que nos deixa impuros, né? Ele fala que não é aquilo que vem de fora para dentro, tá? Ele fala, é aquilo que sai do nosso coração. Que sai do nosso coração. Então, grande parte também, assim, pra gente refletir, né, das mazelas, das coisas ruins que acontecem, né? Deus pode perdoar e tudo, mas nem sempre ele livra da consequência. Por quê? Porque é uma lição valiosa. A gente tem que aprender, a gente tem que entender, né? Então, e ele tá dizendo assim, né? Ele não aponta para Satanás, embora Jesus faça muitas curas e tudo envolvendo, né, expulsão de demônios e tudo, mas nesse momento aqui Jesus está dizendo realmente da onde que vem toda a maldade, assim, né? Vem do nosso próprio coração, né? Vem os maus pensamentos, porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências, né? A falta de autocontrole. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. E os fariseus eram muito preocupados com a questão externa, o que eu toquei, o que eu comi, com quem eu me juntei. E Jesus está dizendo, vem do nosso coração. Sem a presença dele, o nosso coração está perdido. Está perdido, né? E é essas pessoas que Jesus vem tocar, vem resgatar, vem nos ensinar. Porque aqueles que acham que tá tudo bem, eu não preciso, eu não faço isso, eu já tenho uma vida certinha, eu já faço caridade, isso, que aquilo outro, né? Mas não reconhecem a sua falta de Deus, né? Não é para esses que Jesus vai vir, né? Então ele continua futucando lá nos fariseus, né? E essa transformação, a nossa transformação a partir do Espírito Santo, assim, e ele nos ajuda, ele ajuda, tá, gente? Assim, não tenha uma fé, assim, enfraquecida. Peça ao Espírito Santo que te ajude a aumentar a sua fé, a fortalecer a sua fé, a não ter dúvidas, né? Como acho que era Jairo, que dizia, me ajude, eu creio, mas me ajude com a minha incredulidade, né? Será que vai dar mesmo? Então, a gente pode, né? Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, Jesus nos dá o exemplo, os ensinamentos de que podemos, né? Através deles, nós podemos pedir que Deus nos dê o seu coração, né? Nos dá o seu coração, aquilo que te alegra, que seja o mesmo que nos alegremos, né? Aquilo que te alegra no reino dos céus, como tu fez, né? A tua criação, com os teus princípios, né? E aqui que esses princípios sejam vistos na nossa vida e que os pagãos, as pessoas, os ímpios, os que não creem em Jesus e tudo, eles ainda possam dizer assim que nós temos ações boas, né? E quando Jesus voltar, eles vão entender. Assim como Jesus começou a falar para os seus discípulos da sua morte, né? Ele anunciou 3 vezes a sua morte. A gente está quase chegando no capítulo onde ele vai anunciar a 3ª vez. Ele já falou 2 nos capítulos anteriores, né? Na hora, os discípulos não entenderam. Mas no momento que ele foi crucificado e quando ele ressuscitou, ele já tinha nos falado sobre isso. E a fé deles foi, né? A diferença de Pedro, né? Que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar e depois foi um dos fundadores mais importantes da igreja, né? Foi um dos pilares da igreja, junto com Paulo, Tiago. Tinha um outro lá que eu não lembro agora o nome, desculpa, gente, né? Então, a diferença a transformação que aconteceu nele, isso pode acontecer conosco também. Então, vamos ver, a moeda perdida. Jesus continuou, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é?
Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados, né? Então, de novo, o valor, assim, essa pessoa veio de novo até mim, veio a Deus de novo, né? E nos alegrarmos, celebrarmos, né? Um pouquinho de contexto histórico, assim, né? Por que essa moeda tinha tanto valor para essa mulher, né? Sendo que Jesus falava tanto contra a ganância e tudo. Era uma questão de ganância? Não, gente. Muito provavelmente essa moeda faria parte do dote dela, o dote de casamento, né? Então, além do que, as mulheres não tinham, assim... Algumas mulheres vendiam coisas, tinham o seu negocinho, assim, tudo, né? Mas nem todas. Então, podia ser que também fizesse muita diferença. É importante na questão do valor material, mas também no valor sentimental. Porque se for uma moeda que pertenceu, que era do seu dote, né? Foi dada pela sua família. Então, né? Alegria, de novo, como exemplo de alguém que se arrepende dos seus pecados, né? A ovelha, por exemplo, ela se afastou do rebanho por tolice, assim, de ser uma ovelha fujona, de achar assim, eu vou ali que é mais interessante, né? Em vez de ficar com o pastor, de ficar com as outras, onde ela teria proteção, alimento, né? Ela acabou se afastando, assim, sendo fujona, assim, por uma tolice, assim, né? Um comportamento tolo, é um animal, né? A moeda perdida é um objeto, ela não tem culpa de ter se perdido, né? Ter sido colocada num lugar ou caído em algum lugar, ela não tem pernas para andar por conta própria. Ela se perdeu sem culpa, assim, né? Vamos manter isso na cabeça. Agora, a parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou e o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no seu dedo e no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Né?
Diferente dos outros casos, né, da ovelha e da moeda, como eu falei, a ovelha, ela agiu de uma maneira tola, né? A moeda não tem culpa porque é um objeto, né? Nenhuma das duas poderia tornar a Deus, digamos assim, né, no exemplo, assim, poderia retornar sem que alguém fosse ativamente procurar por elas, né? No caso do filho perdido, do filho pródigo, né, o pai não vai procurar por ele, mas o pai fica à espera, né? Ele avistou o filho à distância e foi até ele. O filho, ele é um ser humano, ele tem um livre-arbítrio, todos nós temos livre-arbítrio, né? Então, Deus também aguarda que nós retornemos. Ele nos dá oportunidades, no entanto, de reconhecer as falhas, né, de que estamos afastados dele. Como que essas oportunidades aparecem? Nem sempre e muitas vezes não vai ser uma coisa boa, não vai ser uma coisa que nós vamos enxergar como uma oportunidade, né? Esse rapaz, ele passou fome, né? E vamos ver bem assim o nível de degradação a que ele chegou, né? Dividir a herança entre os filhos antes da morte podia acontecer, sim, né? Ele não pediu nada que estivesse assim fora da lei, né? O filho mais velho receberia 2/3 e o mais novo 1/3 da herança. E às vezes isso acontecia, né? Mais frequente era que esperar o falecimento do pai, né? E daí a herança era dividida. Ou no caso, assim, o pai poderia tomar a iniciativa quando queria se aposentar, digamos assim. Estava cansado de tomar conta de tudo, ia deixar que os filhos administrassem o resto e daí poderia dividir em vida. Mas não foi o caso desse filho, né? Ele tomou a iniciativa, né? Então se vê aí já a arrogância, né? A arrogância, achar que o que o meu pai, a minha família, coisa assim, não preciso disso aí, eu sei melhor, eu quero meu dinheiro agora. Vocês fiquem aí, eu quero meu dinheiro agora, né? Então a atitude dele, né? E para um país longínquo, né? Onde ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Então, a vida, assim, de prazeres, né? Uma vida de prazeres, que às vezes, hoje em dia, se confunde muito com felicidade. Não é a mesma coisa, né? E quando chegou a época da fome, né? Deu uma época de fome nesse país onde ele estava, esse país, né? Ele foi cuidar dos porcos. Ele pediu um emprego, um trabalho, ele foi cuidar dos porcos. Então, era um país gentil, né? Porque os judeus, eles não criariam porcos. Nem criariam, nem comeriam, não tocariam em porcos, né? Porque eles consideravam um animal impuro. Então, para ele ter aceitado e tratar de porcos, ele estava realmente passando muita necessidade. E não só ele aceitou e tratar dos porcos, mas ele tinha tanta fome, ele estava tão no fundo do poço que ele queria comer a comida que os porcos comiam. E nem isso ele tinha. Então, realmente, assim, ele chegou a um ponto de degradação, assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Até ele se dar conta. Os empregados do meu pai, nem o meu irmão, os empregados do meu pai têm comida, têm alimento de sobra. E eu tô aqui passando fome, eu sou filho dele, né? Tipo assim, que besteira que eu fiz, né? Ele finalmente se dá conta e ele se arrepende e ele diz, né, que vai voltar para casa. Pequei contra Deus e contra o Senhor e eu não mereço mais ser chamado de filho. O que o pai faz? E essa parábola é muito mais sobre o pai do que sobre esse filho. Na verdade, sobre os três, assim, tem pontos muito importantes, assim, mas eu acho que o mais importante, assim, para mim, o dia que eu entendi, assim, essa parábola é sobre o pai, é sobre Deus. De a gente achar, assim, como a minha vida foi torta, como a minha vida deu errado. Coisas que eu fiz e tudo, e achar assim, Deus não vai me aceitar, mas não tem jeito que vá me aceitar. Eu tentar consertar minha vida, mas não vai. Claro que não, eu não posso pagar pelos meus pecados sendo imperfeita. Só Jesus pôde pagar pelos meus pecados, né? E Jesus nem cometeu os pecados. Os pecados foram colocados nele, né? Foram imputados, uma palavra chique, né? Que eu entendo o que ela quer dizer, mas se eu tivesse que explicar, eu não saberia. Foram, né? Colocados nele. E, né? Através disso, desse sacrifício de Jesus, que Deus nos perdoa. E se você é meu filho, você vai herdar o meu reino.
Então, a maneira que esse pai recebe este filho e a celebração de que ele estava morto fisicamente, morto espiritualmente, desculpa, morto fisicamente, se tivesse continuado lá, possivelmente ia morrer sim, ia ficar doente, morrer de fome, né? Mas ele está vivo, chegou são, está bem, né? Como Deus vai celebrar o nosso retorno a ele, né? Vai ficar tirando na nossa cara coisa assim? Não, quem fez isso foi o irmão. Com quem que o irmão se parece? Com quem que o irmão se parece? Jesus nunca conta uma parábola sem um fundamento, sem uma coisa que ele quer mostrar, uma comparação que ele quer fazer e nas entrelinhas dizer, ele tá apontando para alguém ali. Com quem que esse irmão mais velho se parece? Com os fariseus, não é verdade? Ele se parece com os fariseus, né? Então, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, nunca desobedeci, né? Mas não ganhei nem um cabrito para fazer uma festa. Eu já me perguntaria o seguinte no lugar do pai, assim, esses seus amigos que você queria fazer a festa, eles poderiam te levar à corrupção, poderiam te levar no mau caminho, poderiam te afastar de Deus e de mim, por isso que eu não dei o cabrito. Deus não vai nos dar coisas que possam nos afastar dele, né? Então, e nesse momento, quando esse filho fica amargurado, fica com raiva, faz isso, ele se afasta do pai tanto quanto o filho que foi embora, né? Também é uma atitude de orgulho. Então, como Deus nos recebe, né? Então, as três figuras ali, o pai, como Deus nos recebe, né? Com amor, com alegria, ele celebra esse meu filho, essa minha filha retornou, né? Foi fácil? Foi por coisa fácil, né? Eu dei uma aliviada ali. Não, ele deixou literalmente passar, né? O filho mais velho é como os fariseus e o filho mais novo pode ser qualquer um de nós, né? Então, e a diferença, assim, os outros dois exemplos da ovelha e da moeda tiveram que ser buscados de forma ativa, procurados. O filho, que é humano, que Deus deu a liberdade para ele. Deu a liberdade, deu os recursos para ele. Tá aqui a sua herança, vá. Você quer ir, vá. E ele se lascou por conta própria, né? E isso, assim, de achar que nós não vamos ser punidos, ou achar que uma coisa ruim o demônio tá fazendo coisa na minha vida. Nenhum momento nessa parábola o demônio apareceu. Tudo que aconteceu na vida desse rapaz foi por conta dele mesmo. De novo, lá em Marcos, no capítulo 7, né, o versículo... onde é que tá? Desculpa. O versículo 21, porque é de dentro do coração que vem as maldades. Esse rapaz, ele se afundou por conta própria, né? E isso é um ótimo exemplo para nós pensarmos, assim, de parar, não ignorar o mundo espiritual, mas parar de botar a culpa sempre, tudo de ruim que acontece é o diabo, o inimigo tá me tentando, o inimigo tá fazendo isso. Não, Jesus aponta, é o nosso coração, de tomarmos a responsabilidade por aquilo de ruim e entender, Deus perdoa sim, mas também muitas vezes ele não nos libera das consequências. Não nos libera das consequências, a gente tem que passar por elas, né? E de achar que, assim, a nossa vida, né, sem reconhecer Jesus, negar a Jesus, não reconhecê-lo, não nos aproximarmos dele, não nos arrependermos de que nós não seremos punidos por isso, né? Jesus, olha a punição, na cruz o que aconteceu com ele, né? Ele morreu, o salário do pecado é a morte, que não era nem pecado dele, e ele recebeu aquela punição ali, né, da ira de Deus contra o pecado, né? Foi ressuscitado depois, sim, mas ele que era perfeito, e o pecado não era nem dele, ele recebeu a punição do pecado. Por que eu vou achar que Deus não vai deixar que nada
me aconteça, ou assim, se você quer ficar sozinho, você quer seguir o seu caminho, sim, você pode ir, né? De que nada ruim vai acontecer, ou que tudo é o inimigo. Não, a gente cava a própria sepultura muitas vezes, né? Então, de assumirmos a nossa responsabilidade, né? Não ficar botando a culpa em todo mundo, né? Ai, foi o diabo que me tentou, foi o diabo que fez coisa ruim na minha vida, é o diabo que tá tentando atacar, né? Ou então, Deus me esqueceu, Deus não tá tomando conta de mim. Ai, né? E a última coisa, às vezes, que as pessoas vão chegar a entender, né? A minha é a minha própria responsabilidade, a minha própria culpa, a minha própria pobreza de espírito e a minha busca de ter me afastado de Deus por conta própria, né? Então, quem sabe dessa dor, quem passou por isso, né? Se alegre mais ainda quando vem um pecador que retorna, que se arrepende e retorna. Né? Tem pessoas que cresceram na igreja desde pequenininhas, vêm de famílias crentes e tudo, assim, que nunca se afastam. Talvez essas pessoas achem muito difícil de entender um pecador que retorna. Mas aqueles que estão na igreja, que viveram esse retorno, que viveram a dificuldade, a gente pode dar o exemplo, né? A gente pode dar o exemplo, assim, de se alegrar quando essa pessoa chega. Quando ela chega arrasada. Pode estar sorrindo. O pessoal no domingo bota a melhor cara que eles têm para vir para a igreja, que tá tudo bem, ai, tá ótimo. E tudo, mas às vezes aquele coração lá internamente sem ninguém ver, aquele coração tá em pedaços, né? Então, quem passou pelo retorno, né, ou de nunca ter crescido com Jesus, assim, e descobrir depois, mais tarde, ver assim, puxa, a minha vida, será que Deus deixou eu passar por tudo isso por acaso? Ou isso é parte do eu ser sal do mundo, preservar, né, e dar sabor. Meu testemunho dá sabor, o testemunho de vocês dá sabor, né, da vida, aqueles que precisam enxergar a vida de Jesus, a luz de Jesus, né? E então eu deixo essa reflexão com vocês, assim, de, né, como Deus mostra nessas 3 parábolas o seu amor por nós, mesmo sem fazer diferença, a alegria dele receber de volta um pecador, sem fazer diferença aquele que foi tolo ou aquele que uma ocasião da vida que não foi culpa sua, realmente não foi culpa sua, né? E aquele que vai por livre e espontânea vontade enfiar os 2 pés na jaca, né? O amor de Deus recebendo de volta a sua criação e desejando que aceitem ser seus filhos, né? Então é isso, gente, para esse capítulo 15. E eu vejo vocês no capítulo 16, não sei, só 2 parábolas, mas também aquelas ali são mais difíceis, eu acho, assim. E bem, Jesus continua sempre. Jesus é um desafio, né? Ele é um desafio, assim. E um exemplo que eu me lembrei, assim, de não só dessa parábola, assim, mas na vida, né? Uma amiga minha, recentemente, esse ano, o seu pai foi preso. Um senhor de idade já, né? Aposentado, que foi uma das coisas que chocou muito, né? Pra ela, assim, meu pai é um aposentado, como que ainda nessa altura da vida não tem maturidade? Não tem... Ele foi preso numa blitz por tráfico de droga, ele tava carregando droga no carro dele. E claro que ficou todo mundo apavorado, né? E triste, decepcionado e tudo. E eu disse para minha amiga, Deus não esqueceu do seu pai. Não esqueceu do seu pai. E o que isso é de terrível, assim como o filho pródigo, assim, passou por todo aquele perrengue ali, eu disse assim, Deus tirou o seu pai. É pra cadeia? É pra cadeia. Mas ele tirou o seu pai do meio onde ele poderia se afundar mais. Onde ele poderia passar daquele crime de só carregar a droga para fazer coisa pior. Ele disse, não, eu vou tirar ele daqui. E botou na cadeia. José foi parar na cadeia. José do Egito, né? Claro. Mas na cadeia pode ser pior. Pode, mas ele vai estar afastado daqueles primeiros. E ali vai chegar com essa punição, ele vai ser chamado, assim, a refletir, né? Ore pelo seu pai constantemente, assim, porque ali ele vai poder escolher, definitivamente escolher. Eu vou continuar me ajuntando com aqueles que vão me deixar ainda no mundo do crime e oferecer mais propostas, assim, ou eu vou me arrepender, né, e vou buscar a Deus.
E eu li um testemunho de um rapaz que disse, né, assim, que na prisão ele recebeu um tablet para poder, e ele podia assistir a série The Chosen, né? E ali ele entendeu realmente Jesus, assim, e recebeu Jesus e mudou a vida dele, né? Ainda deve ter cumprido a pena? Sim, teve que cumprir a pena, não é que Deus vai tirar você miraculosamente da cadeia, né? Mas por que na cadeia muitos encontram a Deus e têm acesso à Bíblia, né? Aquela coisa, Deus vai trabalhar em lugares improváveis, centros de recuperação de drogas, centro de recuperação de alcoólatras, né? Vão ter acesso à palavra de Deus, vão ver os ensinamentos e muitos se convertem ali, né? Não é como o filho pródigo. Deus trabalha nos lugares improváveis e por isso que eu não gosto de dizeres assim que diz, ai, Deus não habita em lugar sujo, Deus não habita não sei o que, Deus é onipresente. Eu não posso negar uma qualidade de Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente, né? Ele tem todo o poder, toda a consciência, ele sabe de tudo e ele está em todos os lugares. Então, quando alguém chegar para você e dizer, ai, não, Deus não tá nesse lugar, está. E ele vai nos lugares, essas 3 parábolas nos mostram que ele vai nos lugares improváveis e vai trazer de volta. O amor dele vai trazer de volta. Então eu espero, eu oro, assim, que aonde chegar esse vídeo, que você tenha um coração receptivo. Não a mim, não a Deus e a palavra dele. E deixar ele transformar. Se cair de joelhos, se render ao seu amor, né? E passar a ver dificuldades que aconteceram na sua vida e principalmente na questão do filho pródigo, assim. Será que aquilo ali foi mesmo uma dificuldade? Ou eu passei por uma oportunidade de enxergar a Deus e deixei passar, né? Será que eu vou ter outra oportunidade? Será que eu preciso passar por uma outra tragédia, uma outra dificuldade, assim, para enxergar? Ou eu vou poder escutar e entregar o meu coração ainda num momento de paz, sem ter que sofrer tanto, né? Então tá, pessoal. Até o capítulo 16. Muito obrigada por tudo. E por me receber na sua casa, porque de uma maneira ou de outra, no momento que você clica no vídeo, né, eu tô entrando na sua casa. Muito obrigada. E eu agradeço a Deus por cada um de vocês e que Ele abençoe a vida de vocês enormemente. E o entendimento de vocês e o coração de vocês também. Até mais. Tchau, tchau.